Olá, tudo bem? Eu sou Leonardo Cabral e este é o canal Sob Controle. No vídeo de hoje eu vou falar tudo sobre sistemas de primeira ordem, sua resposta temporal, sua função de transferência, sua modelagem em equações diferenciais, seus parâmetros, tudo tintim por tintim. E no final, como bônus, vou dar algumas dicas sobre identificação desses parâmetros em um sistema físico real. Então fica comigo até o fim do vídeo e aproveite a vinheta para deixar um like e se inscrever no canal. Um sistema de primeira ordem recebe esse nome porque a equação diferencial que descreve o seu comportamento é uma equação diferencial de primeira ordem. Nesse tipo de equação diferencial, a taxa de variação da variável de saída, chamada aqui de y ponto, é proporcional ao valor da própria variável de saída y. Essa proporcionalidade se dá em termos de uma constante que, em nosso exemplo, vamos chamar de A minúsculo. Além disso, podemos considerar também uma variável de entrada U ponderada por uma outra constante que vamos chamar de B minúsculo. Por enquanto, tanto A quanto B são números reais quaisquer, ou seja, podem ser tanto positivos quanto negativos. Como esta é uma equação diferencial linear, ou seja, não possui produto entre variáveis ou outras relações não lineares, nós podemos aplicar a transformada de Laplace. Com isso, após nós rearranjarmos os termos, nós obtemos a função de transferência deste sistema, que é a razão entre a variável de saída e a variável de entrada, ambas após a transformada de Laplace. É comum darmos um nome para essa função de transferência, e em nosso exemplo vamos chamá-la de g de s. Uma outra forma de escrever esta mesma função de transferência é em termos dos parâmetros k maiúsculo e t maiúsculo. Essa representação é equivalente matematicamente falando, mas ela destaca dois aspectos importantes da resposta de um sistema de primeira ordem. O parâmetro k maiúsculo é chamado de ganho estático, enquanto t maiúsculo é a constante de tempo. Vamos falar um pouco mais deles quando entrarmos para a resposta temporal desse sistema para o degrau unitário. O ponto-chave é que essas representações são equivalentes, já que podemos definir t maiúsculo como sendo igual a menos 1 sobre A e k maiúsculo como B vezes t maiúsculo. Com a função de transferência, podemos calcular a resposta desse sistema para qualquer entrada, já que a resposta y de s é igual a g de s multiplicado pela entrada u de s. Entretanto, algumas entradas são mais interessantes do que outras para caracterizar o sistema. Neste exemplo, vamos calcular a resposta temporal deste sistema para um degrau unitário, ou seja, uma entrada constante que começa no instante zero e tem amplitude igual a 1. Nós sabemos a expressão da entrada U de S para o degrau unitário. Ela é 1 sobre S. Agora, para fazer a transformada inversa de Laplace, nós podemos utilizar frações parciais para escrever este termo como a soma de duas parcelas mais simples. Depois, você pode conferir se a soma das parcelas está correta, ou seja, resulta no termo de partida. Os termos da soma que obtivemos têm transformada inversa de Laplace simples e resulta nesta função y de t. Agora, com esta função em seu gráfico, fica mais fácil entender os parâmetros k maiúsculo e t maiúsculo. K maiúsculo, o ganho estático, é o ganho do sistema para entradas do tipo constante em regime permanente. Como consideramos uma entrada constante de amplitude 1, então o valor dessa resposta passado o tempo suficiente será o próprio k maiúsculo. Já se considerássemos uma entrada constante de amplitude 5, então o valor final seria 5 vezes k maiúsculo. Por outro lado, o parâmetro t maiúsculo, a constante de tempo, é o tempo que o sistema leva para atingir aproximadamente 63% de seu valor final.
Assim, constantes de tempo maiores representam sistemas mais lentos, enquanto constantes de tempo menores implicam em sistemas mais rápidos. Em 4 vezes a constante de tempo, o sistema atinge 98,2% de seu valor final, e em geral, utilizamos essa marca para caracterizar o final do período transitório e o início do regime permanente da resposta do sistema. Há um detalhe importante de se notar nessa função da resposta ao degrau. Ela só será convergente se o valor de T maiúsculo for positivo. Isso parece óbvio, pois T maiúsculo é um valor de tempo e assim só pode ser positivo. Mas lembre que podemos representar essa mesma função de transferência dessa outra forma também. E aqui, para a resposta ser convergente, precisamos que o parâmetro A minúsculo seja menor que zero, o que é menos óbvio. Um valor de A minúsculo negativo faz com que o polo deste sistema, ou seja, a raiz do denominador da função de transferência, seja negativa e, portanto, o sistema seja estável. A propriedade da estabilidade é a mais importante quando estamos falando de sistemas, e aqui isso depende exclusivamente do valor de A minúsculo. Podemos utilizar esse conhecimento para, a partir de uma resposta ao degrau, determinar a função de transferência de um sistema de primeira ordem. Para ilustrar isso em um sistema físico real, vamos utilizar o Tecolab, nossa plataforma didática para o ensino de controle referente a sistemas térmicos, já que sistemas térmicos comumente são sistemas de primeira ordem. Lembro a vocês que os arquivos do Tecolab, incluindo os que eu mostrar neste vídeo, estão disponíveis no GitHub. O link para o repositório deste projeto está na descrição do vídeo. No último vídeo, nós modelamos o sistema do Tecolab e levantamos sua resposta ao degrau experimentalmente. O sistema é de primeira ordem com atraso de transporte, o que simplesmente significa que a saída não responde no mesmo instante da aplicação da entrada, mas sim demora um tempo de atraso para responder. Mas de resto, o comportamento da temperatura é de primeira ordem, ou seja, igual ao que discutimos neste vídeo até aqui. Eu vou carregar os dados do experimento em um script para analisar a resposta ao degrau. Este script vai automaticamente identificar o valor final da curva e também quando a mesma passou por 63% de seu valor final. Isso nos dará como informação o ganho estático e a constante de tempo deste sistema. Pronto, temos K maiúsculo igual a 2,375 e T maiúsculo igual a 201 segundos. Esse script também informa o atraso de transporte, que é de 14,1 segundos. Dessa forma, a função de transferência do nosso Tecolab é g de s igual a 2,375 vezes a exponencial que representa o atraso de transporte dividido por 201s mais 1. Aqui neste gráfico nós temos tanto a entrada do sistema quanto a sua saída. Na figura de baixo nós temos em azul os dados experimentais e em vermelho a resposta ao degrau do modelo que nós identificamos, ou seja, com os parâmetros K maiúsculo e T maiúsculo que eu mencionei anteriormente. Notamos que para o degrau positivo, o comportamento das duas curvas é de fato muito similar, pois nós identificamos os parâmetros do sistema de primeira ordem especificamente desta parte do experimento. Já na curva descendente, quando a aplicação da entrada cessa e o sistema esfria trocando calor com o ambiente, a resposta é similar, mas não tão coincidente quanto na primeira parte do experimento. Isso é, de certa forma, esperado, pois os parâmetros foram identificados com pontos da primeira parte do experimento e não da segunda parte do experimento.
Mas será então que não podemos obter uma função de transferência melhor? Porque de todos esses pontos obtidos experimentalmente, nós usamos apenas 2 ou 3 da primeira parte para estimar g de S. Não haveria então uma forma de utilizar mais pontos? Ou melhor ainda, utilizar todos os pontos? Essas são excelentes perguntas que nos levam para a tarefa de identificação de sistemas. Porém, isso ficará para um próximo vídeo. Por hoje era isso. Não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Além disso, esse vídeo é um oferecimento dos apoiadores do canal. Se você quiser saber mais sobre como se tornar um apoiador, confere a descrição desse vídeo.